Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Salmo 8, onde o salmista ele declara: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você vai dedicar para a meditação nas Escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender o assunto de hoje, vamos de vídeo? Salmos 8, versos 3 ao 5. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, quem é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória ou honra o coroaste. O texto de hoje, o salmista ele expressa a grandeza da criação do Senhor, quando o Senhor criou os céus e a terra. E ele demonstra a sua admiração por tão grandes feitos que o Senhor tem realizado. Após reconhecer a grandeza do Senhor e expressar a sua admiração, vem dentro dele um questionamento: quem é o homem para o fazeres assim? Quem é o homem para o coroar de glória? Quem é o homem para fazer menor do que os anjos, no que se diz respeito em poder? Porque a ele, aos anjos, ele deu poder, mas aos homens ele deu autoridade. Nos versículos subsequentes fica a comprovação dessa afirmação. Nos desse autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os seres que estão sobre a face da terra. E essa autoridade ele deu ao ser humano. E o mais incrível de tudo, todos os anjos, nenhum deles tem a semelhança do Pai. Somente eu e você fizemos a imagem e semelhança dele. Fica para a nossa reflexão e meditação. Um Deus tão poderoso que, apesar de nós não sermos nada, ele se agradou de nós e deu tamanha autoridade no nome de seu Filho. Quanto mais as coisas menores, se ele nos deu o maior presente que é a eternidade, quanto mais as coisas terrenas. Então use dessa autoridade, desse poder que ele deu em suas mãos através do seu Filho Jesus. Já é difícil expressar com palavras essa grandeza e esse privilégio. O Senhor ele criou os anjos e criou com poder. E o Senhor nos criou um pouco menor que eles e nos deu autoridade. E o mais interessante de tudo, dos anjos, da criação, nós fomos feitos à imagem, conforme a semelhança do nosso Senhor. Os seres celestiais, se você for examinar as Escrituras, exceto os arcanjos que aparecem com a aparência de homem, com a aparência de guerreiros, os demais anjos, como serafins, vão aparecer com 6 asas, vários olhos, olho por dentro e por fora. Outro vai ter lá o formato de uma roda, e assim sucessivamente. O único que foi feito à imagem e semelhança do Criador foi eu e você. E nisso já existe um grande privilégio. Além de que o Senhor nos fez mais frágil em poder, mas nós temos autoridade sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os seres que estão sobre a terra. Parte dessa autoridade por causa do pecado original registrado lá em Gênesis, quando o homem e a mulher eles pecaram e foram expulsos do paraíso. Parte dessa autoridade nós perdemos. Hoje em dia você não consegue ter autoridade sobre um leão, a não ser que for como um episódio semelhante ao de Daniel, que foi jogado na cova de leões, e ali ele teve o domínio sobre os leões, porque foi algo específico que o Senhor ele precisava proporcionar o livramento.
Não venha se aventurar em ir num safari e sair fora do jipe, que certamente você vai virar uma refeição. De todas as bênçãos contidas no Salmo 8, existe uma que me chama a atenção e eu tenho plena convicção de algo. Diferente dos anjos, que nós fomos feitos menores que ele, e eles são superiores a nós em poder, os anjos eles não têm vontade própria. Nós temos vontade própria. Nós temos livre-arbítrio. Depois do que aconteceu nos céus, eu não sei se antes eles tinham livre-arbítrio, mas hoje eles têm uma ordem, eles têm que executar. Eles não têm escolha, eles têm que executar. Nós, muitas das vezes, por falta de prudência, por negligência, nós negligenciamos a ordem do Senhor. Mas nós temos essa flexibilidade. O Senhor ele nos deu uma ordem, mas infelizmente nós temos o livre-arbítrio. E muitas das vezes, no nosso livre-arbítrio, no nosso julgamento, nós tomamos decisões de fazer ou não, mesmo sabendo que todas as escolhas que fazemos trazem consigo as suas consequências. Outro grande presente que, de fato e de verdade, é imensurável e não dá para se comparar com o ouro e com a prata que existe nesta terra. O outro presente maravilhoso e imensurável é a salvação, que não foi pago com moeda corrente, não foi pago com Bitcoin, não foi pago no Pix, não foi parcelado no cartão de crédito, mas foi pago com sangue precioso de Jesus. E através desse sangue precioso de Jesus, eu e você temos vida. Esse homem que o texto declara e pergunta: quem é o homem que fizeste menor que o anjo? Esse são aqueles que hão de herdar a vida eterna para sempre com Cristo Jesus. E essa promessa e esse presente, não existe nada que possa substituir. Não o melhor presente, nem a casa mais cara, o carro mais caro, nem conta bancária recheada, nada é superior a esse presente e essa dádiva que o Senhor deu. E além de tudo isso, nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.